Boa noite, gente, queridos amigos. Alguns já me acompanham desde a primeira postagem, né, de vídeo. Que bom ter uma turma interessada nesse assunto, nos assuntos da vida, né? Então, já estamos recebendo aqui gente que já está no ar, a Águida. Águida, você está em todas, hein, Águida? Laércio, Regina, a Vitória, que legal, muito bom. Falar sobre esses assuntos sempre me é prazeroso, porque traz esclarecimentos sobre situações da nossa vida, né? E da vida de todos. Porque o que acontece com um também acontece com o outro. E hoje nós vamos ter uma convidada. Vocês vão gostar dela. É a Maria Pessoa. Então, Maria Pessoa, ela é amiguinha, ela comunga desse conhecimento sobre a vida espiritual e ela no dia a dia, ela é advogada e eu achei interessante porque ela advoga casos de jogadores de futebol. Vocês já viram isso? Porque a gente sabe do advogado que advoga questões de família, criminalista, enfim, é mais comum, mas jogadores de futebol, ela é especializada nesse assunto. Muito bem, então nós vamos chamar a Maria. Nós vamos conversar hoje sobre um tema que vocês vão ver por que nós escolhemos esse tema, sabe? Nem seria esse, seria um outro. Mas vocês vão descobrir porque estamos trazendo esse tema de morte prematura, né? Quando acontece de uma criança, um jovem que tem ainda a vida toda pela frente, de repente se sucede alguma questão, alguma doença, algum acidente e ela parte para o plano espiritual antes do que a gente esperaria, né? Antes do que uma mãe esperaria, né? Mas bem, gente, eu já estou entrando no assunto, eu não devia. Vamos trazer a nossa convidada, a Maria. Estamos, assim, muito satisfeitos com a presença de todos vocês. Daqui a pouquinho, você sabe que essas questões de internet eu pouco sei, né? Eu tenho uma equipe que me ajuda a acessar todas essas informações, ou mesmo entrar no Instagram, entrar no Reels, entrar no YouTube, postar, né, vídeos, estar em lives. É uma situação que eu não domino, aí eu peço ajuda. Muito bem. Maria, calma, Maria. Calma que você já vai entrar. Estamos assim, com uma mudança de dia, né? Hoje é quinta-feira e normalmente eu faço as lives na sexta-feira. Mas, em função de programas, de compromissos, eu antecipei para hoje, quinta-feira, porque é um dia que nós duas podemos estar juntas. Eu e Maria fazemos um curso juntas e nos conhecemos por conta desse curso. Aí descobrimos que nós temos essa igualdade, né, de valores, né?
conhecemos, fomos a fundo um pouco dessa parte da vida espiritual. Estamos tendo uma dificuldade para acessar Maria. Vocês sabem que quando a gente faz uma live... Oba! Boa noite! Que felicidade, que bom você estar aqui. E aí, Maria, se apresente, querida. Boa noite, obrigada pelo convite. É um prazer participar dessa live junto com você. E é um bate-papo, né, de amigos, pessoas que têm os mesmos objetivos. E feliz de estar aqui com você nessa noite e poder contribuir de alguma forma. Isso, que maravilha. E aí, Maria, eu fiquei curiosa com essa questão de você estar reivindicando os direitos dos jogadores, é isso? Você pode dar um exemplo do que você faz? É muito pertinente a sua pergunta. Eu sou advogada há 31 anos já, advogo, e comecei a trabalhar no direito com família, com civil, previdenciário, trabalhista, e há 7 anos atrás comecei a trabalhar com jogadores de futebol. Foram surgindo bastante jogadores, casos, eu entrei nesse mundo do direito desportivo, e é uma área muito boa. Eu defendo jogadores, técnicos, treinadores, árbitros de futebol, trabalho com pessoal, todos os profissionais da área desportiva, mais voltado para o futebol. E amo essa profissão, sou apaixonada pelo direito, sou apaixonada pelo esporte e por direito desportivo. É uma área excelente para trabalhar. Que legal. E aqui no Brasil, então, né, que o futebol é um acontecimento único, né? Todo brasileiro tem essa paixão por futebol, né? Quase todos. Na verdade, o futebol ele é mundial, né, Nilde? Ele não fica só retido em um país, em um determinado espaço. Eu tenho jogadores meus na Alemanha, na França, em Portugal, na Itália, na Espanha, na Inglaterra, em Holanda. Eu tenho jogadores de futebol que estão hoje em vários países trabalhando como jogadores. Muito bom, muito bom. E aí, Maria, como é que você entrou nesse conhecimento sobre a vida após a morte do corpo, a vida espiritual? Muito boa pergunta, Nilce. Eu, desde criança, eu tinha mediunidade. Na verdade, eu não sabia o que era mediunidade, né? A minha família era toda católica, e eu sempre tinha muita intuição das coisas que estavam acontecendo, e eu não sabia identificar o porquê eu tinha. E eu tinha muitas dúvidas, eu não encontrava respostas para as coisas que eu ouvia falar do juízo final, eu não entendia, eu perguntava aos padres, eles não me informavam. E eu sempre tinha muita curiosidade, eu tinha uma ânsia de conhecimento, de desvendar. Bom, em 1985, eu morava no Rio, e uma amiga minha me trouxe o livro dos Espíritas. E eu comecei a ler, depois eu comecei a ler o Evangelho, e comecei a frequentar o Centro Espírita Francisco de Paula, na Tijuca. E aí entrei no Espiritismo, sou a única pessoa da minha família que sou espírita, e estou há mais de 40 anos no Espiritismo, e sou, assim, apaixonada por essa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo. Que, na verdade, é a realidade da nossa vida, de todos nós, né? Exato. Todos nós, em qualquer nível de conhecimento que tenha, ou opção que tenha religiosa, vai se deparar um dia com essa questão de estar no plano espiritual e ver que ele é atuante, que ele tem vida, que ele tem lugares para nós irmos, apenas para os nossos olhos da matéria nós não enxergamos. Mas existe um mundo maravilhoso
nos esperando, nós podemos dizer assim, né, Maria? Mas alguma coisa que você tenha tido na sua vida e que tenha sido uma dificuldade e que você pôde lançar mão desse conhecimento da vida espiritual. Na verdade, a sua pergunta ela é excelente, é muito pertinente. Todos nós, é como você falou, nós transitamos sempre nesses dois mundos, no mundo espiritual e no mundo material. A lei do universo é essa. Nós estamos sempre envolvidos nessa matéria e também nesse mundo espiritual. Então, quando eu sou casada, eu tenho 3 filhos, e o meu filho mais novo, em 2000, ele sofreu um acidente e desencarnou desse acidente. Nós estávamos na festa, aniversário da minha irmã, nossa família toda reunida, e estávamos todos bem alegres e felizes, íamos para casa, e ele foi com um amigo dele levar a namorada desse amigo na casa dela, e voltando 1 quilômetro da nossa casa, ele foi atropelado, ele estava de moto, e ele veio a morrer ali no local. Então, fazia 1 hora que eu estava com meu filho vivo, e 1 hora depois meu filho estava morto. E o espiritismo, para mim, Hilde, foi... Eu tenho certeza que eu só entrei nessa doutrina espírita para que eu pudesse, Deus me preparar para passar por essa dor, essa morte desse meu filho prematuro, que foi o espiritismo que me deu base para que eu pudesse passar por tudo e entender o processo do desencarne de um ser tão amado como é um filho. Muito bem, Maria, porque é uma dor muito grande, né? Uma dor muito intensa. Exato. E, Maria, como foi essa situação de ter recebido a notícia e, ao mesmo tempo, você já ter percebido veio à tona todo esse conhecimento que você obteve da vida espiritual? Você teve um entendimento ali já do acontecimentos sobre essa questão? Exato, eu já era expositora da doutrina espírita, expositora de tribuna e de salas de aula. Eu dou aula do espiritismo já há mais de 20 anos. Então, quanto mais você estuda, mais você aprende a conviver, a convivência, e entende como que é o processo da vida e da morte, né? Então, para mim, as mensagens que eu recebia do meu filho, após o desencarne dele, isso para mim era um consolo imenso. Teve um dia, Nilde, que eu estava com muita saudade dele, eu chorava naquele dia sem parar. Era uma dor, uma saudade que era assim insuportável. Então, meu filho, ele era o mais novo, ele tinha 18 anos, ele era igual a mim. E nós tínhamos uma ligação para ele chegar assim em casa. Se ele me visse triste, ele já na hora dizia, por que você está triste? E ele sempre me abraçava, me beijava, me fazia eu sorrir e dizia, eu nunca vou querer te ver triste. Sempre ele falava essa frase comigo. Então, a morte dele me deu assim uma dor profunda, uma saudade imensa. As pessoas pensam porque é espírita que não sofre, não sente saudade. Só que nós também recebemos um consolo muito grande da doutrina. E quando ele mandava as mensagens, quando eu recebia as mensagens de vários centros, que eu ia em busca de trazer uma mensagem dele, em todas as mensagens ele dizia assim, eu só não quero te ver nunca triste. Então isso para mim fazia com que eu nunca ficasse triste. Quando eu ficava triste, todo mundo na minha casa ficava triste. Então, nós só falava das coisas boas que aconteciam quando ele estava aqui conosco. Só falava das coisas boas. E aí eu ficava sempre debaixo de uma árvore, assim, 6 horas da tarde, e fazia uma oração por ele todos os dias. E numa das mensagens, ele falou assim, mãezinha, todos os dias, quando você fica debaixo da nossa árvore e faz uma oração por mim, é o momento mais feliz que eu estou aqui e eu recebo essa sua oração. Então, era uma coisa que só eu sabia desse fato. E ele, nas mensagens, ele sempre
veio me falar isso, que eu continuasse fazendo aquela oração por ele todos os dias, naquele determinado horário. Então, isso do Espiritismo é um consolo muito grande para nós. Isso, Maria. Maria, e nesse caso, qual é o entendimento que se tem? Era um jovem com 18 anos que, de certa forma, desencarnou, mas isso era alguma programação já da vida dele, até mesmo antes dele vir à Terra, porque lá em cima nós fazemos uma programação antes de encarnarmos, né? E é uma programação onde nós temos clareza de entendimento para saber o que é melhor para nós passarmos. Então, como você entende, como é que a doutrina espírita explica o desenlace de um jovem, de uma criança? Uma das mensagens que eu recebi dele, ele falou que foi mostrado no plano espiritual que o tempo dele aqui na Terra seria aquele tempo só. Então, existia uma programação e ele nos trouxe uma das mensagens. E ele até ficou, quando ele percebeu que tinha desencarnado, ele ficou um pouco revoltado, e aí mostraram a ele que o período dele aqui na Terra seria, a programação de vida dele seria até aquele momento. Então, ele aceitou. E quando ele me trouxe essa mensagem, eu comecei todo dia exercitar meu sentimento que agrada muito a Deus, que é a gratidão. Todos os dias, eu agradeço a Deus por ele ter me dado um presente, um filho maravilhoso que ficou comigo 18 anos e que me trouxe só coisas boas. Então, eu agradeço a Deus todos os dias pelo presente que ele me deu, de ter me dado, proporcionado conviver com uma pessoa tão maravilhosa durante 18 anos. Isso é o que a doutrina espírita me trouxe de conhecimento e de entendimento, porque como ele dizia sempre para mim, nunca quero te ver triste. E como ele disse que o tempo dele aqui era aquele, eu comecei a trabalhar isso mentalmente, a gratidão. Gratidão a Deus. Gratidão pelos meus filhos que eu tenho, pela minha vida, pela minha família, e gratidão a Deus por eu ter convivido com ele durante 18 anos. Porque a morte dele é um fato natural. Você é médica. Você sabe que você vai desencarnar um dia, independente de você salvar inúmeras vidas. Então, é um fato que acontece com todos nós. É só uma passagem, mudança de plano. É isso. Maria, o que você diria para pessoas que tiveram, assim, uma situação como a sua, de uma morte prematura na família, e que passam longos anos num sofrimento, na dor, na saudade? O que você diria para pessoas que guardam esse sentimento e esses pensamentos? É uma doença para quem está encarnado e uma tristeza para quem está desencarnado. O amor que nós transmitimos, Nilde, ele se irradia por todo o espaço e se propaga pelo infinito. Então, quando uma mãe ela fica sofrendo pela morte de um filho, ou qualquer outro ser da sua família, ele, além dele estar trazendo para ele dor, sofrimento e doenças, ele está ainda causando uma perturbação espiritual naquele espírito que muitas vezes está recebendo aquela energia. E ele não se também sofre por ver aquele sofrimento e aquela falta de resignação daquele outro ser. Tem um livro do Francisco Cândido Xavier que se chama Cartas de uma Morta. E a mãe dele, ela dá um relato sobre essa questão da morte. Ela fala que quando uma mãe faz uma oração pelo filho, essa oração ela ultrapassa todas as esferas cósmicas e chega nas esferas crísticas. E aquele filho recebe aquela energia daquela oração. Ao invés da pessoa ficar chorando, sofrendo, faça uma oração por ela, por si mesma e pelo aquele filho, aquele parente que desencarnou. E isso vai fazer com que ela seja curada, a dor seja amenizada e aquele seu ser que está em outro mundo se alegre por ver a resignação, a compaixão e o amor daquele ser que está aqui na Terra. É nesse sentido que nós temos que pensar sempre.
Só gratidão a Deus e só sempre lembrar das coisas boas, dos momentos bons que vivenciamos. É isso. A mesma coisa a gente pode dizer para aqueles que ficam aqui e se sentem um pouco culpados, né? Dizem, ah, eu poderia ter feito isso, eu poderia ter feito aquilo, e aí ele não teria ido embora. Então, essa culpa também não é uma coisa nada agradável, nem para a pessoa que está com esse sentimento de culpa, porque na verdade é um sentimento ilusório, não é real, porque o que tinha que acontecer, aconteceu, né, Maria? Houve o desenlace e esse sentimento de culpa só adoece a pessoa que tem. Então, se libertar desse sentimento é na gratidão pelo fato de ter realmente estado com essa pessoa um determinado tempo e se liberar desse sentimento de culpa, porque ele é ilusório, ele não tem uma base para existir, né? A não ser no pensamento da pessoa. Então, É muito importante falar isso, porque eu confesso para você que eu também tive momentos de sentimento de culpa. Eu falava assim, meu Deus, por que eu dormi e eu não vi o meu filho sair para ir com um amigo dele levar a namorada da casa dela? Eu dormi, eu entrei, cheguei em casa, eu estava feliz. Mas ele falou para mim, não se sinta culpada, porque era a minha hora naquele momento. que beleza. A mediunidade é uma coisa fantástica, né, Maria? O fato da gente poder trazer uma mensagem daquele que está no espaço. Você tem uma mediunidade agora, depois de há tantos anos, mais desenvolvida, Maria? Que área você atua em termos de mediunidade? Na verdade, a mediunidade ela não é mais desenvolvida. Ela se torna uma coisa mais consciente, né? Eu tenho mediunidade de psicografia e de psicofonia. E a minha mediunidade é muito de intuitiva. Eu perceber as coisas no espaço, eu ver alguma coisa que vai acontecer e eu evitar que aquele fato aconteça. Às vezes eu estar em casa e eu sentir. Muitas vezes eu estou aqui no meu escritório sentado e de repente vem uma pessoa, vem uma intuição, você tem que ir em tal lugar. E eu vou. Outro dia eu estava no meu escritório sentada e aí eu sabia que tinha acontecido na minha rua, uma pessoa tinha desencarnado. E veio aquela intuição, você vai lá. Eu cheguei lá, era uma mãe, a filha tinha desencarnado, e eu peguei nas mãos dessa mãe, ela estava num desespero profundo, ela não ouvia ninguém falar. Um desequilíbrio total. Então eu comecei a conversar com ela e ela não me ouvia. E eu segurei nas mãos dela e rezei um Pai Nosso junto com ela. E isso fez com que ela se equilibrasse toda. E essas coisas, é o que a mediunidade normalmente traz para a gente. É isso. Essa consciência e essa plenitude de nós podermos auxiliar os nossos irmãos. A minha mediunidade, eu desenvolvo ela 24 horas, no meu trabalho, na minha família, nos trabalhos voluntários, nas minhas palestras, nas aulas que eu dou, em todos os meios nós desenvolvemos a nossa mediunidade, porque ela é 24 horas. Que espetáculo! Então, Maria, tem mais uma questão que nós podemos conversar, sobre a questão do erro médico. Às vezes acontece, pode não ter acontecido, mas pode acontecer de uma falha médica desencadear esse quadro, né, de desenlace. E como fica o familiar nessa situação, né? Existe injustiça numa situação dessa para aquele que desencarnou e para aquela família? Na verdade, quando nós já temos essa consciência da vida espiritual, a gente entende perfeitamente que não existe um acaso no universo. Tudo que acontece no universo é regido pelas leis
as leis de Deus, as leis divinas. E não existe balas perdidas e não existe erros médicos. Existe, às vezes, um pequeno descuido, mas que aquele pequeno descuido, já, às vezes, já estava dentro daquele projeto, daquele desencarne, daquela criatura naquele dia, naquele momento. Que aconteceu durante aquele procedimento cirúrgico, poderia ter acontecido em outra ocasião que ele estivesse, dado que aquele ali seria o dia do seu desencarne. É igual a bala perdida. Quantas balas perdidas não há? É a hora do desencarne dela, que já estava programada. Então, como já existia essa programação, o fato ocorreu naquele instante. Muito bem, não existe nada que aconteça nesse universo, não é, Maria, que esteja fora das leis de Deus, né? Exato. Tudo se cumpre no sentido de haver um aprendizado individual. Todos temos necessidade de aprender entrar dentro de determinado conhecimento e aflorar nossas qualidades, né? Então, vem as experiências da vida todas, né? Para que nós possamos ter um despertar dessas qualidades divinas que temos dentro de nós. Então, tudo é um acerto. Quando a gente entende isso, a vida fica muito mais leve, né? E quando nós utilizamos o que você utiliza, que é a gratidão. Gratidão por todas as coisas, inclusive aquilo que nos chega e que nos parece, nos é desagradável, nos parece uma injustiça, uma situação que não deveria, mas está tudo dentro de um acerto. Exato. Maravilha. Na verdade, a doutrina espírita, ela nos traz muitos conhecimentos, né, da vida espiritual, e ela faz com que nós sejamos pessoas melhores. Através do espiritismo, eu trabalho bastante essa questão da gratidão, do amor, do perdão, de ser todo dia grata a Deus por tudo que acontece. Até as dificuldades, nós temos que ser gratos a Deus por elas. Porque através do bem que nós fazemos com que esse mundo se transforme num mundo melhor. Nós podemos transformar outras pessoas em pessoas melhores. Nós podemos ser filhos, ser mães, ser irmãos, ser amigos melhores, pessoas melhores. Então, a minha gratidão de estar no Espiritismo é hoje eu perceber que quanto mais eu faço bem, mais o bem retorna para mim de forma plena. E eu me sinto totalmente plena de ver a prática do bem sendo exercida. Que maravilha! Eu não sei se quem está nos assistindo fez alguma pergunta, eu também não... Felipe Lucena, que é um técnico de futebol, entrou e está falando que a gratidão sempre. Então, é isso mesmo, a gratidão é das virtudes que nos traz muitos benefícios a todos nós. Quando nós somos gratos, Deus nos devolve tudo que o universo tem de bom a nosso favor. É isso mesmo, a gratidão. Maria, você teria indicação de algum livro, de algum vídeo, alguma coisa especial que poderia estar oferecendo? Porque eu separei 2 vídeos, separei indicação de livro para dar para vocês. Isso vai ser dado pela minha equipe, depois que nós terminarmos a nossa live. A equipe vai lançar para vocês 2 links. Um deles é assunto do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um livro de Kardec, e também a indicação de um livro muito interessante, muito bonito, a respeito de uma morte prematura e um espírito conta a história dele no plano espiritual. Como também tem um livro muito antigo, né, que nós lemos, eu li ainda jovem, que é Violetas na Janela, né? Que é de uma jovem também que desencarnou por uma doença e conta a história dela no plano espiritual. Eu falo isso, Maria, porque tem pessoas que nem tiveram acesso a um livro desse
em qualquer momento da sua vida, né? Tem Nilde, pessoas que não têm. Diga. desculpa. Eu quero agradecer aqui o Marcos Banta, a Priscila, o Felipe Lucena, que entraram, que estão fazendo comentário. Sua evolução me enche de orgulho e realmente a evolução não é motivo de orgulho, é motivo de gratidão a Deus, porque nós estamos nesse mundo e se nós não tivermos gratidão, as coisas não fluem para o nosso bem. Então, eu agradeço o comentário do Marcos Banda e da Priscila e do Felipe Lucena, e realmente a sabedoria de Deus sempre. E os livros, eles nos trazem muito conhecimento sobre isso. Você falou de livros, e eu tenho um livro que fala bastante dessa questão da gratidão, que se chama Amor, Imbatível Amor, da Joana de Ângeles. É um livro excelente. Eu tenho um livro que se chama Depois da Morte, do Leon Denis, que também nos traz muitos conhecimentos da vida espiritual. E quando nós buscamos estudar, aprender, nós estamos cada vez mais nos transformando em pessoas melhores, mais gratas e com mais conhecimentos. Essa doutrina, ela é uma doutrina maravilhosa, porque ela nos traz a ciência, a religião e a filosofia. Então, tudo isso faz com que a gente queira cada dia ser seres humanos melhores. E os livros nos ajudam muito nesse sentido, né, Ilde? Sim, é um conhecimento que vai expandindo o nosso ser, né? É maravilhoso. Maria, eu quero te agradecer você ter aceito o convite. Foi muito bom estar contigo. O seu sorriso é contagiante e as suas palavras são muito esclarecedoras. Muito bom. Quero que possamos estar juntas novamente em outros encontros, tá bem? E aí, podemos nos despedir dessa turma maravilhosa. Nós vamos deixar para vocês no chat esses itens, esses links e um livro, e aí a Maria já falou muito bem desses livros que ela está indicando, e como nós vamos gravar essa live, ela vai ficar disponível para vocês acessarem tudo isso que a Maria falou, tá bem? Então está. Muito obrigada, Nilde, por ter me convidado, feito esse convite para falarmos sobre o Espiritismo, sobre a vida após a morte. E esse curso que nós estamos fazendo está nos trazendo cada vez mais conhecimentos, e é isso que nós estamos aqui, essa é a nossa missão. Quero agradecer a Regina Vasco, quero agradecer a todos os que entraram na nossa live de hoje, gratidão a todos, e espero que nós possamos ter contribuído de alguma forma para que as pessoas tenham mais plenitude em suas vidas. A nossa missão nesse mundo é ser plenos, é ser pessoas completas, felizes, mesmo passando por dificuldades, mas nós temos que buscar sempre Deus em primeiro lugar. As orações. A oração é o maior benefício que o ser humano tem aqui na face da Terra. Fazer a oração sempre de gratidão a Deus, de pedido também, mas de louvor e de agradecer. É isso que nós temos para dizer sobre o Espiritismo, sobre essa doutrina que nos encontramos. Maravilha. Boa noite, então, para todos. Possamos estar juntos novamente no outro momento. Tchau. 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 Tchau.